Aparição de Jesus aos dois discípulos a caminho de Emaús, é o que a gente vai ver agora, meus irmãos. A aula passada a gente viu a primeira e segunda aparição de Jesus. Das aulas anteriores à aula passada a gente viu a primeira e a segunda. A primeira, Maria Madalena, a segunda, a aparição às outras mulheres. E agora nós vamos partir para a terceira aparição aos dois discípulos ao caminho de Emaús. Vamos para Marcos 16 a partir do 12, assim como Lucas 24 a partir do 13. Vamos iniciar aqui com Marcos, que diz bem assim: Depois Jesus apareceu noutra forma a dois deles, dois dos discípulos, estando eles a caminho do campo. Emaús é uma cidade lá da Judéia. Então eles estavam caminhando, indo de algum lugar para lá, para Emaús, a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros discípulos, mas também nestes eles não creram. Aí, meus irmãos, a gente vê, né? Aqui fecha a passagem de Marcos, a próxima já é Lucas. A questão, eles não estavam crendo só porque eram as mulheres, não. Eles não estavam crendo em ninguém. Não creram nas mulheres e não creram também nesses dois discípulos que estavam aqui a caminho de Emaús. Eles estavam indo para o campo, voltaram no caminho, relataram isso para os outros discípulos, mas eles não creram. O que vocês estão fazendo aqui? Vocês não estavam indo para Emaús? Sim, mas a gente voltou porque a gente viu Jesus, ele apareceu para a gente. Como? Assim, 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 assim. Conversa. Não existe não, essas palavras são loucura. A gente repetiu loucura porque o que foi que a gente viu nas passagens anteriores, né? Que as palavras das mulheres pareciam loucura para eles. Vamos ver o relato de Lucas, meus irmãos, que diz bem assim. Naquele mesmo dia, vou trazer aqui a câmera para o outro lado. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Então ele aqui está dando a distância, né? Emaús estava ali a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Tudo o quê? A parte de Jesus, de que na Páscoa foi pego, foi preso pelos homens, e que pegaram Jesus, e que crucificaram Jesus na sexta de manhã. Então estavam falando a respeito de tudo aquilo ali que tinha acontecido. 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Jesus se aproximou e caminhou. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Olha que interessante aqui, né, gente? Os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo por algum motivo sobrenatural que a gente não sabe qual é. 17. E ele lhes perguntou, Jesus perguntou para eles, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? O que é que vocês estão falando aí? Eles pararam, com os rostos entristecidos por causa da circunstância da história. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram ali naqueles dias? Ou seja, todos os visitantes de Jerusalém estão sabendo disso. Todo mundo que visita Jerusalém sabe dessa história. Essa foi a história aqui em Jerusalém. Você é o único que tu está sabendo dessas coisas? Não sabia ele que estava falando com o próprio Jesus, né? Que coisas? Perguntou ele. Interessante, né? Nosso soberano Senhor ali, né? E que coisas? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Olha, que interessante, né, meus irmãos? Olha para cá. Eles responderam, Jesus de Nazaré. Ele era um profeta poderoso em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo. Ainda estavam naquela questão de que ele era um profeta, né? Jesus já tinha perguntado para os discípulos em particular, apesar de que só estavam os discípulos, lá em Cesareia de Filipe, lá em Bazã, no sopé do Monte Hermon. Já estudamos sobre isso. O que é que o povo diz que eu sou? Uns dizem que é profeta, outros dizem que é João, outros dizem que é Elias, outros dizem... Aí vocês o que é que dizem? Aí Pedro foi, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne nem sangue que te revelou. E aí ele sai explicando. Então alguns deles ainda estavam pensando que ele era um profeta poderoso, era um profeta. E a gente achou, olha o que eles disseram, né?
Nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. A gente estava esperançoso, mas fazer o quê? Mataram, né? Mataram. Ele ia trazer a redenção. Então estava limitado, ainda era limitado o conhecimento deles a respeito de Jesus, a fé a respeito de Jesus. Os próprios discípulos não estavam acreditando, nem lembrando que ele ia ressuscitar no terceiro dia. O anjo teve que lembrar para as mulheres, mas a própria Maria Madalena depois chegou para o jardineiro e disse: se você roubou o corpo dele, diga onde é que eu vou levar. O anjo não apareceu para ela e disse. Era uma mistura entre incredulidade com talvez dureza de coração, com desespero, com desconhecimento, com fatos realmente difíceis. Não são coisas simples de acontecer, não é todo momento que sai uma pessoa ressuscitada, alguém que faz milagre e depois ressuscita. Então era uma mistura aí de tudo, sendo que o resultado final estava sendo a incredulidade deles. E eles estavam dizendo, né? A gente achava que ele é quem ia trazer a redenção a Israel. Seguindo. E hoje é o terceiro dia desde que isso tudo aconteceu, ou seja, ainda era o próprio domingo. Tudo isso no próprio domingo, meus irmãos. A gente está na terceira aparição e a terceira aparição no próprio domingo, como a gente falou. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Deram um susto. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Vê que isso é tudo no mesmo dia. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Mesmo assim, eles não estavam acreditando. Eles sabiam. Algumas mulheres foram. Os discípulos foram. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro. A gente sabe quem, né? Pedro e João, né? A gente já estudou sobre isso. Encontraram do jeito que as mulheres tinham dito, mas não o viram. Mesmo assim, não estavam crendo. Aí falaram isso para Jesus. E Jesus, tá certo. Vamos por 25 aqui. 25 diz: ele lhes disse: como vocês custam entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Meus irmãos, aquilo tudo que a gente estava dizendo, Jesus falou: como vocês custam entender, como vocês custam, os profetas disseram. Eu disse, os anjos falaram. As mulheres foram lá, não acreditaram. Vocês não acreditaram. Os anjos disseram, a própria mulher, a própria Maria Madalena estava lá parecendo que estava desvirtuada, né? Estava destoada, estava desacreditada. Foi Pedro e foi João lá, falou também como elas tinham dito, e parece que vocês estão onde? Como vocês custam entender, como vocês demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas. Jesus estava falando dele mesmo agora, né? O Cristo não devia sofrer essas coisas para entrar na sua glória. Ele não tinha que morrer, como ele tinha dito. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. E ali, naquele caminho, ele começou a explicar para eles tudo que a Bíblia tinha falado a respeito dele mesmo como Cristo. Só que eles não sabiam que Jesus era o Cristo. Andando isso, estavam indo para o povoado. Ao se aproximarem do povoado, que era Emaús, para o qual estavam indo, que era a aldeia de Emaús, Jesus fez como que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Então estava chegando ali perto da aldeia, né? Jesus disse: olha, eu vou aqui partindo para frente, viu? Eu vou adiantando aqui, vocês ficam aí, eu vou adiantando. Não, rapaz, vá não. Nossa conversa aqui, estamos parafraseando aqui, né, meus irmãos? Nossa conversa aqui tão boa, a gente conversa, não vá não, olha, tá anoitecendo, vá não sozinho, fica com a gente. A gente vai parar aqui numa casa, a gente vai ficar por aqui, fica aqui com a gente, rapaz, o dia tá quase findando, a gente tá insistindo que você fique, por favor, fique com a gente. Insistiram. Ele disse: tá bom, vou ficar com vocês. Então Jesus entrou para ficar com eles, versículo 30. Quando estava à mesa com eles, então eles estavam comendo, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Parecido com o que ele fez na quinta-feira, né? Na noite em que ele foi traído, quando ele fez a instituição da ceia. Tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse, né? Esse é meu corpo que eu dou diante de vós. Do mesmo modo fez com o cálice. Esse é o meu sangue. Isso está falado já nos evangelhos e está repetido lá em 1 Coríntios, capítulo 11, quando Paulo fala sobre a instituição da ceia para o povo de Corinto. Que a instituição da ceia não foi dele, mas de Jesus. Ele diz, né? O que eu vos explico não foi eu que instituí, foi Jesus, né? Que trouxe. Então a ceia foi o próprio Jesus quem fez. 31. Então os olhos deles foram abertos.
Agora sim, os olhos deles foram abertos. E o reconheceram. É sobrenatural isso aqui, né, gente? Isso aqui só pode ser sobrenatural. Não tem como a gente explicar, não. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro, não estavam queimando o nosso coração, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras. Olha que interessante, né? Então, olha mais outra coisa interessante aqui. Jesus comia, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então, esse corpo transformado de Jesus era um corpo que comia, era um corpo que andava. A aparição deles, os olhos foram fechados para depois forem abertos, então teve efeito sobrenatural nessa questão da aparição deles. Eles reconheceram Jesus depois e ele do nada desapareceu da vista deles. Então o corpo transformado desapareceu, sumiu da vista dele do nada. Aí eles perguntaram, né? O nosso coração não estava queimando quando ele estava falando com a gente no caminho, explicando as palavras, explicando as escrituras. E aí a gente vai ver na próxima aula já que eles vão se levantar e vão voltar para Jerusalém para contar os 11. Isso aí já vai ser a próxima aparição que a gente vai estudar, tá, meus irmãos? Aqui a gente fecha nessa parte, então a terceira aparição foi a aparição que Jesus fez a Cleopas e a outro discípulo quando eles estavam caminhando para uma cidade que distava cerca de 11 quilômetros de Jerusalém, chamava Emaús. Eles estavam indo a caminho do campo. Eles estavam caminhando a caminho do campo. Aqui, ó. E quando eles estavam, Jesus apareceu para eles, os olhos foram fechados ainda, eles não reconheceram. Estava falando tudo o que tinha acontecido. Jesus aproximou com eles, né? Perguntou o que está acontecendo. Ah, você não sabe? De repente, quando eles estavam chegando próximo, Jesus queria ir embora. Eles disseram, não, fique com a gente. Entraram. Jesus partiu o pão, como a gente acabou de ver. E depois disso sumiu do nada e eles voltaram de onde ele estava. Não foram mais para Emaús. O evento foi tão surpreendente para eles que eles voltaram. Estava ali a quase 11 quilômetros de distância já, que era quase próximo da aldeia. Retornaram para falar tudo isso para os discípulos. E essa foi a terceira aparição de Jesus, meus irmãos, que foi a aparição a Cleopas e a outro discípulo, que estavam ao caminho de Emaús. Quarta aparição em diante, a gente vai ver na próxima aula.